Boa tarde, está começando mais um Visões Populares que a gente traz para você, querido ouvinte, entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Hoje a gente inicia uma sequência de episódios especiais para as eleições de 2026. A ideia é que a gente traga um comparativo dos programas de governo propostos por cada um dos candidatos a governador de Minas Gerais em áreas temáticas. Hoje a gente começa falando de mobilidade urbana e transporte e, por isso, o nosso convidado do Visões Populares é o André Veloso, que é economista, militante e pesquisa a produção, organização e gestão do espaço. Tudo bom, André? Oi, Flora, oi, ouvintes, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Queria te agradecer também a participação. Então, para você que está nos ouvindo, é só curtir o episódio, compartilhar com quem se interessa pelo tema e já deixar por aí quais são suas expectativas para esse tema, para as eleições, nos comentários. Bom, queria começar pedindo para você se apresentar para o nosso ouvinte direitinho, contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Beleza, o meu nome é André, né? Eu sou economista de formação, fiz mestrado em geografia, doutorado em economia, tudo pela UFMG, mas principalmente eu tenho passado os últimos 15 anos da minha vida pesquisando e atuando como militante na questão do transporte coletivo e da mobilidade urbana, né? Eu componho, faço parte do movimento Tarifa Zero BH, né? Um movimento que hoje se alia a outros movimentos, pesquisadores, ativistas, ONGs do Brasil inteiro, numa coalizão chamada Triplo Zero, né? Que então busca tarifa zero, zero mortes no trânsito e zero emissões de poluentes, de carbono, principalmente. E o nosso principal objetivo é justamente construir uma mobilidade urbana do século XXI, né? A gente hoje vive as consequências de estar num país em que a mobilidade urbana foi pensada é pensada e é planejada no século XX, né? Então temos muitas mortes, né, de sinistros, né, que as pessoas chamam de acidentes viários. A gente também tem mortes por problemas respiratórios e a gente tem também um isolamento, uma desigualdade social absurda em virtude enfim, dos preços do transporte e da falta de integração do transporte urbano, municipal e intermunicipal. Tá certo, André. E aí, para a gente começar a conversa todo mundo no mesmo pé, eu queria que a gente recapitulasse aí quais que são os principais gargalos, as principais demandas do transporte público em Minas Gerais, e, enfim, como que eles impactam também o cotidiano dos mineiros. Olha, primeiro é apontar que a gente está no estado, né, na unidade da federação com o maior número de municípios, né? Nós temos 853 municípios. Uma pesquisa recente do Tribunal de Contas do Estado colocou que 73% desses municípios sequer possuem transporte público, né? Então, boa parte desses municípios com menos de 20 mil, 15 mil habitantes, para você se deslocar no centro urbano ou do espaço rural para a cidade, não existe transporte, não existe nenhum tipo de atendimento, e nas cidades maiores a gente tem um transporte absolutamente precário, né? Então, do ponto de vista do transporte público, a gente vê isso, né, na região metropolitana. Nós somos reféns de empresas e de associações empresariais, né, famílias que estão no domínio do transporte coletivo há mais de 4 décadas. E do ponto de vista do transporte rodoviário, do transporte intermunicipal, nós temos a maior malha ferroviária do país, rodoviária do país, e mesmo assim, a gente tem o maior número de mortes, o maior número de acidentes, né, de sinistros. E todo mundo aqui tem alguém, né, conhece alguém, tem algum parente ou amigo que infelizmente perdeu a vida num sinistro de trânsito nas rodovias, né? Então a gente tem uma situação muito precária e com muita pouca vontade política para transformar, né? A gente precisa transformar tanta infraestrutura, tanto do ponto de vista das concessões da infraestrutura, então estamos falando de ferrovias e rodovias, como os sistemas de concessão e operação de transporte público, né? Então, falando aí das linhas intermunicipais, das permissões e concessões de linhas intermunicipais rodoviárias, como de transporte coletivo urbano e metropolitano. Perfeito, André. E aí, como você trouxe, eu acho que já foi um bom gancho para a nossa próxima pergunta, né? Minas tem muitos municípios e tem muitas condições de relevo, de ocupação do espaço diferentes, né? E isso, aliado a uma questão de dívida seríssima que o próximo governador vai herdar, traz para esse pessoa incumbente que ganhar, né, um desafio muito grande. Com tudo isso, eu queria que você trouxesse para a gente como que é possível estruturar algum sistema
com essa diversidade tão grande, e se isso é abordado nos planos de governo, de que forma, como que você percebe isso? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre o orçamento, né? O orçamento, a gente tem gargalos, tem pressões, mas ele também é uma questão de escolhas, né? A gente está falando de um governo atual, né, que esteve nos últimos 8 anos governando Minas Gerais e que concedeu dezenas e dezenas de bilhões de reais de isenção fiscal para uma série de setores, inclusive setores de locação automotiva, que acabam pressionando esse sistema rodoviário que a gente tem. Então, o primeiro ponto é acabar com as isenções fiscais, fazer um novo plano orçamentário de arrecadação orçamentária e pensar esses recursos voltados para a recuperação de investimento urgente nas rodovias. A gente tem alguns candidatos que abordam isso minimamente, assim, eu vou citar os três candidatos que falaram minimamente a respeito desse problema são Alexandre Calil, Gabriel e Patrus Ananias, e a gente, assim, ainda assim as propostas em algum grau são genéricas, né, mas a gente precisa é, pegar alguns pontos desses programas para fazer uma mistura, né, e para tentar avançar com alguma coisa que seja concreta, né? Então, assim, por exemplo, o candidato Gabriel, ele fala de identificar os pontos com maior morte, maior letalidade das rodovias mineiras como os pontos principais de recuperação. Isso é muito bem-vindo e assim, né, uma diretriz básica de qualquer é, tipo de planejamento, né? O candidato Patrus, ele fala sobre uma proposta de integração do sistema, da questão metropolitana e do sistema, um plano estadual de recuperação ferroviária, que é muito importante. O candidato Calil também fala sobre mortes no trânsito. E eu acho que o importante é entender assim, que a gente não vai avançar em Minas Gerais sem pensar uma perspectiva integrada de abordagem dos problemas de transporte e de transporte coletivo e de mobilidade. Então, a gente, assim como se propõe a nível nacional um sistema único de mobilidade em que União, Estado e municípios tenham responsabilidades afeitas à sua capacidade fiscal, né, orçamentária e técnica, ao nível de Minas Gerais, a gente também deveria fazer isso e o Estado chegar com um aporte grande para essa grande maioria dos municípios que sequer transporte coletivo tem. Perfeito. E aí você trouxe também, né? A gente tem uma das maiores malhas rodoviárias do país, você trouxe a maior, inclusive, mas infelizmente o nosso estado ele é reconhecido por ter das piores rodovias, das mais perigosas, das mais precárias, que causam mais acidentes, né? Esse cenário ele expõe, então, os mineiros a vários prejuízos, a riscos de vida e N consequências aí para as cidades. Queria que você trouxesse para a gente, pensando nessa questão rodoviária especificamente, o que os candidatos trazem nas suas propostas de solução? Enfim, se você destaca algum plano que aborde melhor, ou se, como o anterior, isso precisa ser combinado? Assim, acho que é bom destacar pontos negativos, assim, a gente não viu, por exemplo, o atual governador candidato à reeleição, Matheus Simões, falar sobre isso de uma maneira específica. Ele fala de uma maneira genérica, que leva a entender que o plano dele é continuar a parcerias público-privadas e concessões de rodovias. O candidato Cleitinho também não fala sobre isso. E né, eu já mencionei os três principais candidatos que estão mais à frente, né? Temos os candidatos mais à esquerda falando também, acho que é bom citar o professor Túlio Lopes, também Rafael Duda e a Indira Xavier, que mencionam pelo menos a necessidade de investimento nisso, mas o principal e isso é pouco mencionado, na verdade não é abordado em nenhum dos programas, é é necessário fazer uma revisão imediata de todos os contratos de concessão de transporte em Minas Gerais. Então, a gente tem uma concessão de transporte urbano metropolitano em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, que vai até 2037, e todo mundo sabe que ela é extremamente precária. A gente tem concessões de linhas intermunicipais que são muito ruins. O ouvinte que viaja a Minas Gerais já deve ter percebido. Eu vou dar um exemplo assim, sem citar nome, para não sofrer processo, mas sem citar nome da empresa. Mas se você tentar comprar uma passagem, por exemplo, uma passagem de Belo Horizonte a Pouso Alegre, no sul de Minas, ela é mais cara
do que uma passagem de Belo Horizonte a São Paulo, mesmo que ela seja operada pela mesma empresa. Porque o nosso formato de concessão dessas operações de linhas intermunicipais, ele é muito precário. E isso incentiva o transporte clandestino e a própria precariedade do transporte rodoviário, mesmo o concedido formalmente, legalmente, e basta ligar o noticiário para ver casos, né? A gente teve semana passada uma tragédia muito grande né, num ônibus clandestino fazendo a linha até o Rio de Janeiro, e isso se repete. Então, isso pressiona, por um lado, as pessoas a buscarem outras alternativas, geralmente carros e motos, e pressiona o transporte clandestino, que, por sua vez, precariza o traslado de pessoas no estado de uma maneira geral. A gente também tem problemas com o transporte de carga, a gente tem um transporte de carga muito voltado na infraestrutura rodoviária, que precariza a infraestrutura rodoviária e causa acidentes. Então a gente tem uma necessidade urgente de retomada de um plano de logística, enfim, de toda uma reformulação que é tangenciada pelos candidatos. A gente sabe quem tem mais compromisso, assim, quem está disposto a enfrentar esses interesses, mas é um desafio muito grande que acho que não foi colocado da maneira, no nível de grandeza que deveria ser colocado pelos candidatos. E de toda forma envolve um planejamento de longo prazo, né? Assim, um projeto maior, né? Envolve a retomada da capacidade de investimento do Estado, né? E também um enfrentamento de interesses consolidados, né? A gente tem, aí eu vou citar porque é um caso específico, né? Por exemplo, o Grupo Saritur, hoje, e o ouvinte certamente já pegou alguma linha ou urbana ou interurbana desse grupo que pediu recuperação judicial não tem nem 2 meses, né? E é o maior grupo de ônibus rodoviário de Minas Gerais. É um grupo cuja família e cujos sócios atuam na direção ou na presidência do Sindicato de Empresas Metropolitanas, da Federação de Empresas de Transporte de Passageiros em Minas Gerais, da Confederação Nacional de Transportes. Então, são interesses políticos e econômicos consolidados que entra governador, sai governador, eles permanecem tocados. E para você enfrentar, para você reformular isso, você tem que enfrentar esse interesse. Não tem outro jeito. Tá certo. Bom, e aí, como você já trouxe também, pensando nessa diversidade de Minas Gerais, a região metropolitana, você pontuou numa outra pergunta, né? É um caso muito à parte, tem um cenário muito específico. E aí envolve o transporte público, seja pelo metrô, seja pelo ônibus, envolve a questão dos carros e motos de aplicativo, envolve uma questão com o Rodoanel, enfim, N temas que precisam ser tratados que estão falando aqui dessa região em torno de Belo Horizonte e de Belo Horizonte, né? E aí, com isso, queria entender o que você entende que é preciso resolver prioritariamente e se os candidatos estão abordando isso, de que forma, e como que é esse comparativo também. Olha, Minas Gerais, vamos lá, a prerrogativa de criar regiões metropolitanas é do Estado. Minas Gerais tem uma tradição de planejamento regional e urbano que data desde a década de 50 e 60, que é muito consolidada e respeitada no Brasil. Então a gente não cria regiões metropolitanas de maneira irresponsável e temerária. Então, só para comparar, a gente tem 2 regiões metropolitanas, a de Belo Horizonte e a do Vale do Aço, e Santa Catarina é um estado que todos os municípios pertencem a algum tipo de região metropolitana, e isso, do ponto de vista urbano, não faz sentido. A gente teve um problema a partir da Constituição de 88, que o status metropolitano ele depende de um arranjo entre Estado e os municípios componentes dessa região. E isso tem gerado muitas dificuldades. Os únicos 2 candidatos que abordam esse problema é o candidato Gabriel e o candidato Patrus Ananias. O Patrus ele coloca isso de um ponto de vista mais integrado, né? Os dois propõem bilhete único, que eu acho que é o mínimo, assim, é o primeiro passo necessário para lidar com esse problema, mas de fato falta uma autoridade metropolitana, isso está proposto pelo Patrus, uma autoridade metropolitana que tenha condições de implementar uma política única, não só de mobilidade, mas de todas as outras, o que a gente chama de funções públicas de interesse comum, como saneamento, abastecimento hídrico, né? Tudo isso não respeita limite de município, né? Isso tudo tem um aspecto regional.
Eu acho que é fundamental, nesse sentido, rever o Rodoanel, né? O Rodoanel está embargado, porque não está fazendo consultas públicas que deveriam ser feitas a comunidades tradicionais. O seu traçado desrespeita comunidades tradicionais, povos quilombolas e também o meio ambiente. É claro que é urgente a gente criar uma estrutura rodoviária também que deixe de passar pelo centro da cidade, né? Minas Gerais é um estado muito grande, e Belo Horizonte, a região de Belo Horizonte, ela funciona como um eixo de passagem, então muitas vezes os caminhões que passam por aqui, eles não estão trazendo carga para Minas Gerais, eles estão atravessando o país, então de fato a gente precisa de um rodoanel nesse sentido, mas um que seja feito com responsabilidade, e a gente precisa justamente de um plano metropolitano de mobilidade que seja implementado com autoridade, com recurso e com arranjo político, né? A gente não vê isso acontecer, mas o passo número um para que isso aconteça é tanto a suspensão do atual contrato de concessão metropolitano, né, do transporte metropolitano, quanto a criação de um fundo em que o financiamento desse transporte dependa desse fundo que tenha participação tanto do Estado como dos municípios e que tenha recursos que façam sentido, né, que venham, por exemplo, do fim das isenções fiscais, venham da CEFEM, que é inclusive uma proposta do professor Túlio Lopes, que é bem-vinda, né, e que, né, pressione também para que o governo federal crie e avance também o Sistema Único de Mobilidade. Perfeito, André. E aí, nesse gancho também da região metropolitana, no último período, tomou um corpo muito grande a luta pela tarifa zero aqui em Belo Horizonte. Enfim, tomou inclusive destaque no debate nacional, gerou com que a própria presidência falasse sobre o assunto. E Minas tem outros municípios que já trabalham com formato de tarifa zero. Vou citar aqui alguns: Ibirité, Mariana, São João del Rei, mas tem outros, né? Uhum. Todos menores que Belo Horizonte. No Brasil também a gente tem exemplos de municípios menores que Belo Horizonte, mas a gente chegou muito próximo de ter esse processo aqui. Os candidatos abordam isso de alguma maneira? Isso está colocado em algum plano? E, para além disso, se você quiser também tratar em que pé que está esse debate em Belo Horizonte, se ele pode ser retomado, enfim. Uhum. Olha, só os candidatos da UP e do PCB e do PSTU tratam isso explicitamente como tarifa zero. E o candidato Patrus fala de redução tarifária, né? De criar um bilhete único metropolitano e construir uma proposta de redução tarifária e de captação de outros recursos. A gente tem, né? Minas Gerais é o segundo estado com maior número de municípios com tarifa zero. Todos esses municípios implementam a partir do seu orçamento, né? Então a gente tem desde o caso de Mariana, que é um exemplo, mas que também tem um orçamento muito grande por causa da mineração. Mas Mariana, de fato, é um exemplo, é um município que passou, depois de implementar a tarifa zero, mensalmente tinha 180 mil viagens de passageiros por mês, né? E passou para mais de 700 mil, né? Pessoas que não acessavam a sede de distritos muito distantes passaram a acessar. Tem casos comoventes de pessoas que passaram a ter acesso a direitos por causa da tarifa zero. Caeté também é outro exemplo, Ibirité. Temos São João del Rei aprovou recentemente, mas a gente está justamente o caso de não ter passado a proposta de Belo Horizonte no ano passado demonstra um limite dessa política sem que se crie uma fonte de recursos. O que Belo Horizonte propôs, né? As vereadoras propuseram, né? Luísa Dulce, Isa Lourença, junto com os deputados, né? O que a gente, e junto com o movimento, claro, o que a gente propôs foi a substituição do Vale Transporte, porque em todos esses municípios o Vale Transporte é zero, porque a tarifa é zero, por uma taxa de transporte, de disponibilidade do transporte público que seria cobrada por empregado vinculado a estabelecimentos, assim, descontado 9 empregados, né? Então, só um estabelecimento que tivesse acima de 10 empregados pagaria qualquer tipo de taxa. Isso é uma proposta a nível federal, ela também precisa do apoio, né, do Congresso, por isso a gente precisa eleger uma bancada progressista que esteja disposta a fazer esse debate de substituir o Vale Transporte, que já é uma legislação moribunda, mas a gente precisa que os municípios tenham essa vontade política também. Do ponto de vista do Estado, não, é necessário criar fontes de recursos para financiar a tarifa zero. Então, o fim das isenções fiscais, né? A deputada Bela Gonçalves, por exemplo, tem um projeto de lei tramitando na Assembleia, propondo tarifa zero para a região metropolitana a partir do fim da isenção fiscal das locadoras de veículos, e a gente precisa de outros exemplos nesse sentido, sim.
E só com né, o protagonismo político, a vontade política do governo do estado, que a gente vai conseguir fazer avançar uma política concreta, tanto para municípios médios quanto para os municípios grandes de Minas Gerais. E existe algum debate nesse sentido nacionalmente? Sim, a gente já tem a deputada Luísa Arundina, tem a PEC 25 de 2023, que propõe a criação do Sistema Único de Mobilidade, como é o caso, né, similar ao Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, que propõe é, o financiamento da tarifa zero a partir da criação de fontes de recursos como essa, né, substituição do Vale Transporte, cobrança pelo uso do sistema viário, outras formas, mas principalmente a criação de um arranjo federativo que é o que o SUS e o SUAS trouxeram quando foram implementados, né? A própria deputada é de autoria dela uma PEC que foi aprovada e promulgada em 2015, que inscreve o transporte como direito social no artigo 6º da Constituição, e como direito social ele tem que ser regulamentado e provido para a população. Então, a PEC, né, do Sistema Único de Mobilidade, ela busca efetivar esse direito, né? Então, existe esse debate, a PEC ela está na ordem do dia da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né? Apesar das nossas pressões, ela ainda não foi votada, mas a gente precisa tanto que ela seja votada quanto seja urgente a discussão da reformulação da lei do Vale Transporte, independentemente da PEC, né? É uma lei que já não está funcionando e é visível tanto até para os empresários mesmo, o empresariado de ônibus, o empresariado que paga Vale Transporte também está vivendo essa dificuldade, está todo mundo virando a cara, a gente precisa fazer um arranjo e discutir isso. Perfeito, André. E aí, mudando um pouco de modal aqui, Minas Gerais tem a segunda, já teve a maior malha ferroviária do país, com 8 mil quilômetros de trilho. Hoje tem mais ou menos 5 mil quilômetros ativos, a gente é a segunda maior rede hoje no Brasil. Só que esse modal é majoritariamente usado no nosso estado para transporte de carga. E existe, né, aí vale destacar aqui que foi refeita a concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, renovada, né, com a Vale, inclusive antecipadamente, se não me engano, o que gerou uma grande mobilização, inclusive, né, do movimento pela volta do trem de passageiros, que deveria estar rodando nessa linha. E aí, o modal ferroviário é colocado como uma grande solução, pensando no nosso estado, não só para carga, mas para passageiros também. Queria que você trouxesse para a gente como que você avalia essa renovação da concessão e essa possibilidade da ferrovia, e como que você vê isso colocado nos planos dos candidatos, de que maneira isso está pautado e de que maneira deveria estar pautado, né? Os candidatos, eu posso estar, né, cometendo alguma injustiça, mas pelo que eu lembro, Gabriel Patrus, Indira Xavier, professor Túlio Lopes e só mencionam a retomada dos trens de fato, né? O Patrus, como eu disse antes, ele tem um plano estadual de retomada de recuperação da malha ferroviária. O Gabriel também aborda essa questão com mais detalhe também. E é importante dizer, né? A gente tinha uma malha ferroviária razoável até a década de 50. A partir da década de 50, a gente começa a perder extensão e capacidade dela, né? Então, as antigas, né, as gerações anteriores, elas ainda lembram disso, né? E, assim, as renovações de concessão, elas não estão abordando essa contrapartida. A gente teve 3 nos últimos anos, né? Tanto a Ferrovia Centro-Atlântica como a própria, enfim, outras ferrovias que estão em debate. Nenhuma dessas ferrovias, a renovação passou pela construção de trem de passageiros. Quando você vai conversar com as empresas, né, como a VLI, a Vale, empre- empresas enormes de logística, né, elas se recusam a fazer isso, falam que se forem fazer tem que ser outra empresa, porque elas não têm expertise nem interesse em fazer, e isso demonstra um pouco quão urgente é a retomada disso pelo Estado, né, até pensando mesmo em estatização ou criação estatal de uma malha ferroviária de fato, assim, porque é importante dizer que um trem de passageiros, ele não vai ser financiado pela tarifa. Nenhum sistema ferroviário ou metro ferroviário se paga via tarifa, né? Então a gente precisa de criar um arranjo para poder financiar esse sistema, né? E mesmo que, né, assim, é importante dizer, é fundamental essa retomada,
tanto do ponto de vista cultural, turístico, como da mobilidade, mas também é preciso dizer que não existe solução única, né? Para você melhorar a mobilidade de Minas Gerais, a gente precisa melhorar os trilhos, né? Retomar os trilhos, mas melhorar os ônibus, combater o uso excessivo de carros e motos, melhorar o transporte, né? As concessões de transporte, e só um arranjo coletivo disso, com outros modos de transporte interligados, que vai fazer com que a gente chegue um pouco na mobilidade urbana do século XXI que a gente está tentando alcançar. Perfeito. E aí, quase chegando no final da nossa conversa, mas uma problemática, enfim, que tende a piorar a situação é que se a gente já tem um déficit de estrutura agora, com a perspectiva da crise climática e de eventos extremos, né, a chance de que não só isso se deteriore, como a gente enfrente mais incertezas aí no processo da mobilidade urbana é muito grande, né? Assim, a gente com isso pode enfrentar tanto impacto nos fluxos dos transportes, mas nas desigualdades regionais que a gente já vem abordando e que já existem nesse aspecto. Queria entender como que você entende que isso deveria ser abordado, pensando nessa perspectiva dos próximos anos e no agravamento desse processo, e se existe alguma interconexão nos planos nesses tópicos. Olha, do ponto de vista do tema de transporte, nenhum candidato falou sobre a crise climática, pelo menos não que eu tenha visto. Mas é fundamental, né? A gente precisa, né, quando a gente fala assim de uma mobilidade urbana e regional do século XXI, ela tem que levar em conta a crise climática e urbana que a gente vive e que vai se agravar. Isso significa não só o aumento da migração forçada, né, principalmente em pequenos municípios, né, que vão ser mais afetados até por não terem capacidade orçamentária, como a criação de infraestrutura e de serviços pensando essa questão, né? Então não tem mais como achar que é normal uma malha rodoviária em que, né, assim, achar que expandir uma malha rodoviária vai funcionar para resolver um problema de transporte, por exemplo, entendeu? A gente precisa criar mecanismos que, ao mesmo tempo, incentivem o transporte coletivo e inibam o uso do transporte individual motorizado, sob pena de agravar um problema que a gente já vive, e, ao mesmo tempo, criar uma infraestrutura que seja permeável e consiga lidar com a mudança climática e enfrentar eventos extremos, né? Então, não é um desafio tranquilo, né? É uma coisa muito difícil, assim, precisa de planejamento, precisa de vontade política, precisa de engajamento de amplos setores da sociedade, não só do governo, assim. E enquanto isso não tiver colocado na mesa como uma urgência, a gente vai ficar para trás e a gente vai ver justamente, né, rodovias se desfazendo, cidades sofrendo com enchentes e todo mundo tratando isso como se fosse só um acontecimento pontual e não fruto de um novo normal que a gente está vivendo. Tá certo. Bom, e aí, para chegar no fim aí, as nossas questões sobre mobilidade são muito amplas. Eu acho que tem um debate muito maior do que a gente consegue comportar nesse programa. Eu queria fazer um bate-pronto assim com você do que você achou de cada uma das propostas dos programas dos candidatos a governador, um por um aí. Botamos aqui na ordem alfabética Uhum. do Calil. O Calil, ele precisa deixar de bravata e apresentar propostas concretas, assim, né? Ele fez algumas coisas como prefeito, mas não foi no cerne dos problemas, tanto que a gente vive esses problemas hoje. Aí você está aqui, mas só para deixar claro que ele não colocou nenhum plano de governo, bem Mendes, Não tem plano de governo, então não tem como nem comentar. Cleitinho Azevedo. Cleitinho Azevedo precisa entender que ele não pode incentivar a ilegalidade, né? Quando ele fala de não recolher carros com IPVA vencido ou de não recolher IPVA, ele está incentivando que carros precários estejam na rua, ele está incentivando tacitamente mais mortes, mais acidentes, né? Mais sinistros no trânsito, e a gente sabe o quanto isso é perigoso, né? Então, irresponsável. O Flávio Roscoe, do PL. Ele não abordou nenhum problema, assim, só falou de maneira genérica, também é bastante triste, assim. Bom, o Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo, ele tem responsabilidade, falta, enfim, né, um debate mais claro, mas a gente vê que ele é um candidato que está dedicado a debater esse tema, assim, isso tem que ser respeitado. Tô tentando. É. O Henrique Arias.
O programa dele é genérico, é o mesmo programa de todas as candidaturas do PCO, também não tem como comentar nada. Indira Xavier. A Indira Xavier, a UP, ela tem, né, uma proposta, é interessante, assim, é uma proposta interessante, mas falta, assim, um caminho das pedras, é um lastro um pouco na realidade concreta, assim, é um bom plano radical de ação, um horizonte de fim do que a gente quer, mas o caminho para a gente chegar lá não está colocado. O Matheus Simões, atual governador. O Matheus Simões, ele não quer falar a palavra pedágio no programa dele, apesar de ser muito claro que é isso que ele faz. E, enfim, é também muito genérico e se baseando apenas né, na ampliação do metrô, que também é mérito do governo federal, não é mérito só deles, e que, não, obviamente, eles não vão reconhecer. O Patrus Ananias. O Patrus também tem responsabilidade, tem lastro para discutir isso, né? Traz movimentos sociais para discutir isso. Também é muito bem-vinda a proposta e ela abre horizontes também. Túlio Lopes. Túlio, o programa do PCB me surpreendeu, assim, eu acho que ele é radical também como o programa da UP, mas ele coloca um pouquinho mais o caminho das pedras, é interessante, é bem-vindo e bem-vindo ao debate, assim. E para fechar, o Rafael Duda. Eles colocam mais ou menos na mesma linha da UP, eles colocam palavras de ordem, é importante, mas falta um pouco o pé na realidade para a gente saber como que a gente vai chegar até lá, assim, né? Mas também como horizonte, né, vamos dizer assim, um horizonte revolucionário é bem-vindo. Era isso, então. Queria te agradecer a participação, ter topado conversar com a gente. Eu agradeço também, estou à disposição sempre, vamos construir essa política, né? Porque né, as eleições são um momento muito importante para a gente debater política pública, avançar a política pública, mas depois das eleições os desafios continuam e a gente precisa se organizar e fazer avançar a pauta, né? Esperamos que a gente coloque governos e parlamentares progressistas no poder para que a gente possa avançar o programa que a gente quer, mas independentemente do resultado das eleições, a organização popular tem que continuar para a gente conseguir enfim, construir a mobilidade do século XXI. Perfeito. Então, nosso Visões Populares de hoje fica por aqui. Queria agradecer vocês que escutaram a gente até aqui. Agradecer ao André de novo pela participação. Próxima semana a gente tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam nessa ideia de continuar as temáticas para a eleição. Até o primeiro turno a gente vai fazer isso todas as quartas-feiras aqui no Visões Populares. Como você já sabe, na Rádio Autêntica Favela FM, aqui no Spotify ou no YouTube. Você pode acompanhar o Brasil de Fato MG por esses canais, mas também pelo Instagram, pelas outras redes sociais. É só buscar o @Brasil de Fato MG em qualquer uma das principais plataformas. Se você está ouvindo a gente agora pela rádio, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém, quer comentar o que achou do episódio, vai lá nas nossas redes, no nosso Spotify, no nosso YouTube, escuta de novo, compartilha, que ajuda muito a gente. Até a próxima semana, um abraço.